Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje fazendo um vídeo diferente no formato de YouTube, um pouquinho mais longo o vídeo, né, para conversar um pouco com vocês. Até montei um roteiro aqui, vou usar esse roteiro também para pegar alguns temas do assunto. E o assunto de hoje é seleção brasileira. Nós estamos aqui falando de Copa do Mundo ainda, né? A Copa ainda está acontecendo, independentemente do que houve com a seleção, né? Essa eliminação precoce para a Noruega. E hoje o tema de hoje é a seleção de 2030 precisa começar hoje. Hoje, em julho, hoje mais precisamente dia 9 de julho de 2026, é hoje que a seleção de 2030 precisa ser iniciada. A gente precisa começar a falar de seleção brasileira hoje para pensar em 2030. Não é chegar 2029, já para início de 2030 e falar, e agora? Quem vai ser os convocados? Vão chamar quem? Vão naquela bagunça toda que foi, né? Esse último ciclo de convocação de 22 a 26. Foram 4 técnicos, foi Ramon Menezes, Dorival, Fernando Diniz para chegar no Ancelotti, 4 técnicos com estilo de jogo diferente, 2 presidentes da CBF, uma bagunça danada. Então hoje a seleção brasileira precisa se preparar para a Copa a partir de agora. Virar a página, foi eliminado para a Noruega, uma eliminação vexatória, e agora é foco nesse novo ciclo. E eu vou começar falando o primeiro ponto do roteiro que eu coloquei aqui, que é o problema de hoje, o que a gente tem vivido hoje. E não é só por conta de idade, porque de hoje a gente vê Cristiano Ronaldo com 41 anos jogando, Messi com 39 jogando, e Messi jogando com 39 e carregando a seleção. Mas a nossa seleção é uma seleção que está velha e em 2030 estará mais velha ainda, então os ciclos precisam ser encerrados. Agradecer pelos serviços prestados, não posso nem dizer agradecer muito, porque não ganhou muita coisa aqui, mas são jogadores importantes, jogadores de nome, vou citar alguns aqui. Por exemplo, em 2030, o Alisson, nosso goleiro, terá 37, o goleiro reserva, o Everton, um dos reservas dessa Copa, terá 42 anos. O Alexandre, lateral, 39, o Danilo, que é o outro lateral, 38, Neymar terá 38, Casemiro terá 38, Fabinho terá 38. São jogadores que estavam nessa convocação e que daqui a 4 anos já vão estar beirando os 40 ou então batendo já nos 40, e Marquinhos terá 36. Então, assim, foi como eu falei, a idade em si não é um problema, mas a gente precisa entender que para pensar grande tem que renovar. Você vê seleções aí como Espanha, França, levando os garotos novos, Lamine Yamal novinho jogando. São seleções que se preparam. A Alemanha mesmo não ganhou nada depois de 2014 de títulos importantes, mas está renovando sempre colocando garotos para jogar, fazendo testes. E esses 4 anos de preparação são 4 anos de teste mesmo, tem que preparar, tem que testar. Perdeu o amistoso para Costa do Marfim, para a Austrália. Perdeu, gente, amistoso tá aí para isso, é para ser perdido. A gente tem que treinar, tem que testar para chegar na Copa 100%. Para chegar na Copa, assim, são esses os 26, não sei se vai ser 26 lá também, né, os convocados, mas os 26 convocados estão preparados para jogar. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Dentro de campo, a bola rola, tem 2 times ali lutando pelo seu ideal, mas são jogadores que estejam preparados. A gente viu a convocação que foi a bagunça esse ano, evento de convocação cheio de coisa, cheio de firula para chegar aí e ser eliminado para a Noruega. E, vamos ser sinceros, o Brasil jogou mal todos os jogos da Copa, nenhum jogo o Brasil jogou muito bem, teve muito mais sorte que juízo, principalmente contra o Japão, que foi o jogo, né, da pré-eliminação que o Brasil classificou na Bacia das Almas. Passando para o outro tópico aqui, que eu já mencionei, falando a questão da renovação, onde a gente vê França e Espanha renovando muito, a gente precisa mencionar que jogadores que estão nesse ciclo não precisam necessariamente saírem da seleção. Não, todo mundo pega os 26 e manda embora. Não é isso. Mas é preciso dessa renovação. Jogadores como Vini Júnior, Rodrigo, que estava na convocação, mas acabou não indo, né, pela lesão. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Martinelli, o próprio João Pedro, que estava até o final, mas não foi convocado por opção técnica, mas estava ali com o grupo treinando, né, assim, estava sendo convocado para os amistosos, mas não foi para a Copa, e o próprio Endrick também, e o Estevão, que também estava nessa lista e acabou cortado por lesão. São jogadores que ainda estarão aptos para jogar, tanto na idade, quando a gente espera que esteja ainda no auge, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo vão estar com 29, o Bruno com 32, o Gabriel Magalhães também com 32, o João Pedro e o Martinelli com 28, Endrick e Estevão serão os mais novos, terão 23 anos ainda na próxima Copa, então eu acho que ainda tem muita lenha para queimar esses dois, são os jogadores craques que a gente precisa contar com eles para a próxima convocação, e eles serão a espinha dorsal dessa convocação, creio eu. Serão esses jogadores os convocados, mais jogadores novos, que eu vou entrar agora nesse tópico, que tem muitos jogadores novos surgindo. Eu montei uma listinha, vou ler aqui para vocês a lista.
de alguns jogadores interessantes que hoje estão já atuando, né, no futebol, tanto nacional quanto internacional. São jogadores talentosos que já participaram de seleções de base e tudo mais, que podem aí agregar e somar para essa seleção de 2030. No gol, temos o goleiro Luiz Júnior, tem o Cauã Santos, o Kaique Pereira e o Pedro Morisco, esse que joga no Brasil, no Coxa, que é um goleiro muito bom, está se destacando muito no Campeonato Brasileiro. Quem sabe, né, daqui a 4 anos vai estar aí num time de Europa, alguma coisa assim, que possa estar preparado para jogar. E igual eu falei, não é para substituir o Alisson agora, já tem que convocar esses goleiros que eu mencionei aqui, cortar Alisson, Ederson e Everton, não é isso. Mas isso é para a gente chegar preparado para daqui a 4 anos com goleiros que hoje são jovens, que na Copa ainda vão estar jovens e quem sabe mais preparados do que os goleiros de 38, 39, 40 anos. Na defesa temos zagueiros importantes que para mim alguns, vou falar alguns não, mas pelo menos um aqui que eu tô lendo o nome que eu separei, eu talvez teria levado para essa Copa de agora por ser um zagueiro novo e bom. Mas enfim, Vitor Reis, que era do Palmeiras, que foi pro Grupo City, né? Hoje tá no Girona. O Murilo, para mim é um zagueiraço, para mim tinha que ter sido convocado para essa Copa de agora, o Murilo, nem que para ficar de quinto zagueiro, mas ele tinha que ter ido para essa Copa. O Murilo que tá junto com o Jair, inclusive, que também tá na lista. O Jair e o Murilo, que são do Nottingham Forest. O Beraldo, que participou muito do ciclo de convocações, mas acabou não indo, foi campeão com o PSG recentemente da Champions League. É um zagueiro bom, novo, para ser lapidado ainda. Nas laterais temos o Arthur, que era do América Mineiro e hoje está no Bayer Leverkusen, se não me engano. O Ian Couto, que acabou de ser vendido para o Como, da Itália. E o Wesley, que estava na seleção no último amistoso pré-copa, acabou se lesionando, foi cortado. São jogadores que para mim pode sim, né, manter nesse nível. São jogadores bons para estarem na próxima Copa. Na lateral esquerda temos o Kaique e o Luciano Juba. Kaique, que era do Cruzeiro, que também foi para o Como da Itália agora, junto com o Ian Couto. Hoje, para mim, uma das, né, assim, são as posições, a esquerda e a direita, né? A lateral esquerda e a direita são as posições mais carentes da nossa seleção. Hoje a gente viu como a gente sofreu nessa Copa, tendo que improvisar Ibanhas, que é zagueiro na lateral direita no jogo de estreia, enfim. No meio campo, temos um potencial muito grande com o Andrei Santos, que está sendo negociado agora para o Manchester United. O Breno Bidon, do Corinthians, é um excelente jogador. João Gomes, que está no Wolverhampton, que acabou não sendo convocado, mas é um muito bom jogador. Gabriel Moscardo, que estava no Corinthians também, foi negociado recentemente para a Europa. E tem outros jogadores correndo por fora que podem também configurar essa lista de 2030. E no ataque, pegando a lista de ataque de jogadores que eu separei aqui, além de Hendrick e Estevão, tem Savinho, que é um excelente jogador também, foi convocado recentemente, mas acabou não indo para a Copa do Mundo. É um jogador novo, muito bom, que joga pela beirada, pode agregar muito. O próprio João Pedro, que foi cortado por opção técnica. Vitor Roque, que voltou para o futebol brasileiro, mas é um jogador novo ainda, a ser lapidado também, um jogador muito bom. Temos aqui o próprio Caio Jorge, que está no Cruzeiro hoje, um jogador que já foi para a Europa, voltou, mas ainda é novo, ainda tem uma idade que, quem sabe, ele continuando, fazendo gols como fez no ano passado, pode beliscar uma vaguinha. Então, assim, não falta talento para essa nossa seleção, igual eu falei, mantendo a espinha dorsal, que são jogadores que foram para essa convocação desse ano e que pode também, né, figurar essa lista 2030 aí, mas eu acho que o momento pede essa renovação. E o maior erro seria chegar hoje, em 2029, como eu falei, ou então beirando 2030 ali já no início do ano, falar, e agora? O que nós vamos fazer? Quem que vai jogar? Quem que vai ser convocado? Porque justamente foi o que aconteceu nesses 4 anos que se passaram de 22 a 26, onde o Brasil viveu, né, a CBF em si viveu uma bagunça de mudança de técnico, mudança de comando e ninguém sabe ali o que está acontecendo de fato. E a gente viu o que viu aí. Foi mais um junta-junta. Muitos aí falam que é uma panela do Ancelotti, né? Foi mais um junta-junta que entrou. O Brasil não conseguiu jogar bem, de fato, nenhum jogo da Copa, fez algumas partidas boas por um tempo do jogo e o outro depois deixou o adversário jogar melhor. Teve mais sorte que juízo passando do Japão e acabou sendo eliminado para a Noruega, uma seleção muito inferior à seleção brasileira. Então eu acho que assim, temos aí eliminatórias, temos aí amistosos, temos aí, né, Copa América. É o momento de testar. A Copa do Mundo é o campeonato mais importante para a seleção, então até lá tem que testar muito mesmo. Leva jogador que nunca foi, leva jogador novo, mas são jogadores que precisam ser lapidados porque, de fato, a gente precisa chegar em 2030 muito mais preparado que estávamos esse ano, 22, 18. Vou pegar os últimos anos todos aí que, né, o Brasil acabou sonhando com Hexa e não conquistando esse Hexa. Então, na minha opinião, é isso. O Brasil precisa ter coragem para testar. Para testar os talentos, para testar jogadores novos. A gente vê aí, como eu citei no início do vídeo, jogadores talentosíssimos de França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, com 18, 19, 20 anos sendo testados de cara e aqui fica nesse medo de subir o menino. Você vê, o Hendrick, tudo bem, perdeu 2 gols contra a Noruega, um deles assim, né, absurdo,
que acabou marcando a passagem dele na Copa, porque ele não fez gol e acabou perdendo esse gol quando o jogo ainda estava 0-0, mas é um jogador talentosíssimo e que entrou muito pouco nessa Copa. O Ancelotti colocava ele lá para os 60, 70. Só parece que quando tá tudo bem, ou então quando precisa de, né, bater o desespero, vamos pôr o menino. Não é assim. Esses jogadores novos precisam entrar e precisam entrar sempre. Tem que ter a confiança, tem que ter essa coragem de pôr para jogar. E isso não fala só da seleção, fala dos clubes também, nos clubes brasileiros aqui, alguns se salvam nisso, alguns colocam os talentos para jogar, como Palmeiras, Flamengo, mas outros, pegando Minas Gerais, Atlético Cruzeiro, tem jogadores já tiveram, né, jogadores talentosíssimos na base aqui, e que deixa para colocar o menino quando ele faz 20, 21, sendo que o menino tá jogando bola desde o 16 ali, bem pra caramba. A gente vê aí o caso de Palmeiras e Flamengo recente, que são jogadores que têm despontado, como o próprio Henrique, Estevão, o Flamengo com o Vinícius Júnior, quando ele era muito novo aqui ainda, antes de ir pra Europa, enfim. Então eu acho que falta coragem para a seleção, coragem de colocar os meninos para jogar. Os clubes brasileiros também precisam entender essa filosofia de que o jogador tá novo, né? Não é porque ele é novo que ele não vai aguentar a pressão, não. Tem que pôr para jogar. Ele vai aguentar a pressão jogando, tendo crítica, tomando pancada, chegando firme, enfim. Então acho que falta coragem para mudar esse ciclo e também a gente tem que olhar o lado político, né? Tem que também acabar com essa politicagem que rola dentro da CBF, de que a gente sabe que tem esse lado político sim, porque a gente precisa de uma seleção forte para daqui a 4 anos e quem sabe, né, não conquista o tão sonhado Hexa. Esse ano a taça vai ficar aí com outra seleção, o Brasil já ficou para trás, mas a gente espera sim que nesses 4 anos de agora, dia 9 de julho, de 2026 até junho, né, o início de junho, que é quando vai começar a Copa 2030, nós temos 4 anos aí para poder dar uma reformulada, mudança, encerrar ciclos, iniciar ciclos e começar tudo de novo, quem sabe aí do zero, começar aí um novo projeto para a nossa seleção conseguir o tão sonhado Hexa. Um abraço a todos!